Bom, eu sempre começo falando um pouco sobre o que é ética antes para a gente entrar na bioética, afinal, né? Essa palavra compartilha de um prefixo e um sufixo importante de ser destacado e entendido, né? Então, o que seria a ética em si, né? Eu acho que a gente ouve muito hoje em dia, tem ouvido muito falar, né? Fulano tem que ser ético, eu quero um governo ético, escolher a pessoa mais ética para ocupar tal cargo, ter uma vida ética. Enfim, essa palavra cada vez mais a gente está incorporando e ouvindo, né, no cotidiano, trazendo para o cotidiano essa palavra, mas não em si o debate e seu conceito, né? Eu gosto muito, quem já conhece de outras disciplinas, do conceito das palavras. Aprendi isso com o professor Chiran e levo para mim, e sempre falo do Chiran também, que foi um marco na minha vida, assim, e muito referente ao conceito, né, das palavras. A gente retomar lá, aprender com os gregos, com os filósofos, a importância dos conceitos, né, e que as palavras carregam muitas coisas. Então, a ética é uma delas, né? Que a gente tem dito muito, falado fulano não é ético, fulano é ético, não sei o quê, mas em si, o que seria essa ética, né? E a gente tem que pensar que a gente vive num modo de vida associado, né? A gente tem diversidade de valores, de crenças, de ponto de vista, orientação, classe, enfim. Então, como a gente vai pensar nessa vida aqui associada, eu gosto muito dessa figura, e justamente por conta disso, né? Como a gente vai pensar numa sociedade, pensar em sociedade, se não em diversidade, em pluralidade. Então, a gente vai fazer isso através de uma experiência comum e comunicada, né? A gente vive em sociedade e aí vivemos concretamente junto com outros os quais interagimos. Essa palavra, o outro, ela é imprescindível para a existência do nós, do eu. Eu só sei que eu existo porque existe o outro. E eu vejo o outro, enxergo o outro. Então, nessa complexidade de pessoas, de crenças, de pontos de vista, de orientação, como a gente vai trabalhar essa experiência comum nesse modo de vida associado e trabalhar essa palavra ética. Então, eu trago aqui, bem do conceito mesmo do dicionário, o substantivo feminino, que é a ética, né? Que pode ser, então, a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. E a outra parte, ela é um conjunto de regras, preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Por exemplo, a ética profissional. Eu acho que esse ponto 2 é uma das coisas principais que a gente pensa quando lembra de ética, né? A gente lembra muito dos códigos de ética da profissão, dessa ética profissional, do exercício. Então, a gente tem muito, acho que um senso comum, a ética de se lembrar de algum código, né? De alguma ética que a gente vai dizer de prescritiva, de seguir de alguma forma normas, né? Resoluções normativas e ser ético porque eu sigo aquele código. Isso também é. Mas a parte importante que vai ser fundante, principalmente da bioética, é essa parte um, né? Que é essa reflexão a respeito dessas normas, desses valores, e dessas prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social, né? O estudo desses comportamentos, né? Essa investigação dos comportamentos humanos, né? E não humanos também, vou puxar aqui um pouquinho para o meu lado, que eu gosto, e que faz então com que a gente conviva em sociedade, que tenhamos relações e que entendamos esse processo complexo das relações, né? E como isso se aplica. Então, a ética, ela vai ser a reflexão sobre essas condutas e comportamentos humanos
A ética é essa ponderação em relação, então, ao certo e errado, o bom ou mal, justo ou injusto. Para além de um código de conduta, algo prescritivo, que a gente diz, né, como se fosse a bula de um remédio, uma receita médica, de uma prescrição de comportamentos, ela vai ser a ponderação e a reflexão sobre esses comportamentos, né? Não basta a gente criar normas se a gente não tiver o entendimento sobre elas e o porquê que a gente as tem, né? E aí a gente fica pensando, né, refletindo sobre essas questões de conduta e comportamento, da ética. Há um padrão ouro, né? Quem vai dizer, então, o que é correto? Quem fez esse manual de boas condutas, desse manual ético de seguir, para dizer para a gente o que é o bom ou o correto, as leis, esses códigos morais? A bioética também é um convite para a gente questionar tudo que está colocado, né? Todos os processos que são dados, que a gente entende como dados para nós agora, né? Tudo que está colocado. Então, a gente vai debater aqui ao longo da disciplina, por exemplo, se tudo que é lei, tudo que é legal, né? Lei de legislações, tem a ver com justiça, tudo que é legalizado é justo, a justiça tem unicamente, exclusivamente relacionado à lei, a códigos morais, e a ética. Você seguir a lei, somente isso te caracteriza como uma pessoa ética ou não? E dentro das diversas éticas práticas e dos temas de ética aplicado que a gente vai levantar aqui, que, por exemplo, pode ser legalizar, aí vou pegar já o exemplo que eu gostei, polêmico da Sandra, da questão do coelho, né? Pode ser um procedimento até legalizado por algum código de ética em pesquisa, mas é por isso que ele é bom. Ele é bom por si só, porque está legalizado, porque existe esse processo, ou cabe uma reflexão acerca, né, de outras questões que vão para além do humano, então do animal humano para o animal não humano. A gente faz muitos debates a respeito de melhoramento genético, enfim, do humano, sendo que o animal não humano é feito um pouco que indiscriminadamente. A gente entra como tópico a discussão do especismo, né? Será que a gente não tem um preconceito de espécie também, para além dos outros, ou alguns outros preconceitos que a gente tem para com os animais humanos, enfim. São ponderações, reflexões que levam à discussão da ética, né? Dessa reflexão sobre as condutas e comportamentos. Então, isso é a ética. Debater sobre isso é debater sobre ética, né? E tudo é uma questão de perspectiva, né? A gente tem essa visão, às vezes única, que é nos dada, que é nos colocada desde sempre, né? Enfim, mas que ela foi tirada de algum ponto, né? Ela é tirada de algum lugar e a gente tem que entender da onde ela foi, como ela foi construída, essa visão de mundo que a gente tem, esses valores morais que a sociedade tem, cada sociedade vai ter, cada cultura vai ter um tipo de valor, e por que é diferenciado? Então, porque existe uma perspectiva, né? Essa imagem eu gosto bastante, acho muito significativa desse processo de perspectiva, de compreender os fatos e os ângulos que a gente pode olhar. Então, a ideia é trazer aqui um óculos, uma nova lente e várias novas outras. Eu fiquei de falar para vocês do outro assunto assim que está muito, muito em... E aí eu convido a quem puder amanhã, às 15 horas, eu vou deixar depois o, o prospecto ali, ou o folder, né? A imagem. E também tem no Facebook, na página, eu tenho um site no Facebook que é Tecnologias Green. Deixa eu colocar aqui. Certo? O green
é um acrônimo, né? Uma junção de palavras que acabam formando um termo, que são as tecnologias voltadas ou implicadas em genômica, né? Que a genômica ela é mais extensiva que a genética, a robótica, a inteligência artificial ou informação e a nanotecnologia. Então, são tecnologias que alguns chamam de ponta, outros de fronteira, ou de áreas de sombra, ou cinza, né? Essas tecnologias, lamentavelmente, também podem se transformar ou serem utilizadas, né, como armas de destruição em massa. E cabe à bioética fazer essa discussão. Então, dentro da nossa disciplina aqui de bioética e defesa, essas tecnologias green são assim de suma importância, exatamente por conta da possibilidade, e não muito longe, como vocês podem lembrar, né? Acho que já faz algum tempo, a gente tem uma aluna, a Roberta, ela é minha orientanda, ela é de Relações Internacionais e é minha orientanda de TCC, ela vai defender o TCC dela daqui a pouquinho. E ela estudou que é o Mark Bolt, né? É um robô, ou é um equipamento robótico que foi utilizado para, vou usar outro termo aqui, que é muito usado em segurança pública, que eu odeio, mas enfim, abater, né? Foi assim, literalmente, não foi para imobilizar, mas foi letal, de um veterano que surtou, um veterano. Mas hoje a gente já tem os baby design. Não sei se já ouviram falar de baby design. São bebês que são quer dizer, bebês, né? Com as células reprodutivas, você hoje consegue fazer manipulações e criar, modelar, formatar o bebê que você quiser. Imagina, se fosse detectado naquele gene, né, naquela célula sexual masculina ou feminina, um componente de uma dessas doenças. Então, você já iria retirá-la. E olha que fantástico. Ninguém mais teria aquela doença. Mas isso é caríssimo, certo? E a gente incorre num erro, ou uma possibilidade enorme, né, de um grande erro, que é a eugenia. Hitler já tinha pensado, né, na raça ideal. A gente tem que sempre lembrar que atualmente ainda, estou falando atualmente, no ainda, porque a gente não tem ainda comprovação, mas eu tenho as minhas, lembra, meus apontamentos de que logo, logo a gente vai ter uma subespécie, né? Atualmente, nós só temos uma raça. Quem tem raça são os animais não humanos, certo? Porque, por exemplo, tanto os cães quanto os gatos têm subespécies, né?
O DNA é diferente. Apesar de ter um tronco comum, eles têm partes do DNA que são assim, somente daquela espécie. Nós humanos não temos isso. A gente só tem uma espécie hoje, que é o Homo sapiens. Então, quando as pessoas falam que é da raça, está erradíssimo, gente. Somos todos, hoje ainda, de apenas uma raça. A gente tem grupos, né? Outros grupos, seja por melanina, seja por formação cultural, religiosa, as pessoas por estilo de vida, né? Mas raça a gente só tem uma, que é o Homo sapiens. A partir do momento que se libera, né, essa mudança de DNA ou fracionamentos de partes do DNA, ninguém sabe o que pode acontecer. Assim, na realidade, se nós juntássemos, né, 2 DNAs de humanos, animais humanos e animais não humanos. E isso na mitologia tem um nome. Alguém lembra? Ou quando 2 animais, né? Eu não estou nem colocando aqui humano ou não humano. 2 animais se unem em uma forma só. Como que chama? Não é quimera? Uma quimera, certo? Uma quimera. Então, nós humanos, se nos uníssemos hoje o DNA a um não humano, geraria uma quimera, certo? E que tem um outro subnome, que é símbrido. A professora que eu falei para vocês, de biotecnologia, Liliana Cero, ela até fala sobre esse símbrido, que seria, no caso das plantas, o híbrido, né? Quando você mistura, faz a mistura de 2 vegetais, você tem um híbrido. E nós humanos seríamos um símbrido. But na Inglaterra, por exemplo, não sei se está vigorando ainda, tá, gente? Eu vou ter que dar uma olhada nisso de novo, que eu parei de acompanhar. Se eu não me engano, até 2 semanas, ou seja, 15 dias, era liberado o desenvolvimento de quimeras, certo? Incluindo humano com não humano. Porque imaginem só nós termos, por exemplo, um piloto de caça, sei lá, um piloto que tivesse o olhar, né, a vista de uma águia. Então, ou com potencialidades de visão noturna, ou, como eu disse a vocês, os 2 maiores problemas, se fossem consertados na nossa espécie por os militares, que é a sede, a pessoa não sentir quase sede, virar um meio camelo, né? Tipo assim, camelo, um cactus, que né, juntasse água e não se desidratasse tanto quanto a gente. E a outra questão é o cansaço, né? O sono. Então, sem contar também uma outra parte interessante, que é o estudo da nossa pele, né? A nossa pele é o maior órgão que nós temos. A pele é considerada um órgão, né? E um dos mais importantes, e assim, sonho de
direi assim, teórico, né, de bioterroristas, porque normalmente os agentes usados em bioterrorismo, eles têm que ser inoculados de alguma maneira, ou em geral, uma inoculação na nossa pele, seja por uma agulha, uma flecha, ou pelas mucosas, né? Que são uma das nossas partes mais vulneráveis. E, em especial, as armas químicas, né? Se a gente pensar assim. Porque aí entram os venenos. E também, se a gente tivesse mecanismos para lidar com frio e calor, né? Se a nossa pele, de repente, produzisse pelo, sei lá, tipo um leão lá aqueles leão não, é o urso branco, né? O urso polar, e isso se revertesse à medida que eu viesse tomar banho de sol na praia. E aí minha pele, ao contrário, né? Abriria os poros e eu ficasse assim, tipo um anfíbio, né? Que a pele consegue se passar para o frio e para o quente. Pensem só, isso aí seria o sonho de um super soldado, né? Não como é o Capitão América, mas alguém que possivelmente teria... E aí vocês vão lembrar, como acho que todo mundo lembra, daquela X-Men, né? Tem vários deles, né? Eu não sei nem o que dizer. Ah? Alguém lembra de mais alguém, mais um filme? Até a própria possibilidade de raios, né? Da exposição, que isso nos causa. Todo mundo já está ciente de que se andar no sol hoje, na minha época, é ao contrário, a gente fazia de tudo para ficar bronzeado, né? E hoje todo mundo corre porque já sabe dos efeitos, de quantas pessoas antes de mim e da minha época começaram a ter câncer, né? E graves cânceres de pele. Então, esse é um dos problemas para ir para Marte, para o homem ir a Marte. A carga, né, de energia que é desconhecida ainda para a gente, assim, tanto quem estuda materiais, né, o pessoal das engenharias e tal, que estuda materiais de como vai blindar essa nave, e da própria exposição por tanto tempo a tantas partículas que de repente nem se conhece. Então, tem um outro, não sei se é série ou filme, já viram? De uma cientista que acaba tendo o bebê, sei lá, em Marte, e depois essa criança, não sei se ela chega a vir para a Terra, já não lembro direito. Mas é muito interessante. Eu vou procurar isso tudo e coloco para vocês. Letícia está perguntando se é quimera. É quimera. Então, olha só. Quimera, animal humano e não humano, ou animal não humano com não humano, certo? Quando há uma mistura de DNA desses componentes, né, com a mistura de conteúdo genético. E símbrido, que seria o humano com o não humano, mas a gente pode chamar de quimera também.
é que, em geral, quimera são dois animais, né? Não incluindo o humano. Mas, enfim, os egípcios já previam isso há muito tempo, né? Vários dos deuses deles têm cabeça de humano, corpo de animais e tem vários exemplos, posso dizer assim. Então, veja, o que é importante para a gente lembrar? Existem recursos, né, ou estratégias que podemos lançar mão que vão nos fazer ficar bem e melhores, né, aumentando o nosso potencial em diversas áreas até. De repente, a pessoa, quando faz uma maquiagem ou bota um botox tal, se sente, né, com autoestima maior, e isso faz com que ela encare a vida de outra maneira. Mas esses recursos são temporários. Temporários que eu digo, pode ser de horas e pode ser de uma vida. Por quê? Se eu colocar um silicone, uma prótese de silicone, quando eu morrer, enfim, não vai passar para o meu descendente, né? A prótese é minha. Então, se vocês pensarem num ciborgue, né? Um ciborgue, numa conexão homem-máquina, hoje, muitos de nós já somos ciborgues. Não pensem, e isso é uma mentalidade de quem não tem muito conhecimento, de senso comum, que os ciborgues são coisas do futuro, né? Não é mesmo. Basta a gente lembrar que, imaginem a seguinte situação, você coloque um stent no coração, põe uma prótese de quadril, né, no quadril ou no joelho, algum tipo de corretor ortodôntico, né, interno, hoje uma bomba de insulina, talvez, né? Pronto, você é um ciborgue. E a pessoa está achando que ciborgue é aquela personagem de histórias de quadrinho, mas não. Hoje, muitas pessoas já são ciborgues. Em especial, veteranos de conflitos armados, né? Se vocês observarem as próteses, né, cada vez mais utilitárias, né? Gente que corre, tem até corrida, né? Fantástica, assim, e recordes com algo que vai aumentar a sua potencialidade. Existem os dopings, né? Eu falei da eritropoetina, os dopings naturais, assim dizendo, e tem os dopings também por drogas, né? Externas, e que vão, sei lá, ou aumentar o seu desempenho ou fazer com que você melhore a performance em alguma área apenas, ok? Então, mas isso não passa para o seu descendente. A questão da bioética, nessa transitoriedade, é o acesso, né? Quem vai ter acesso?
quem vai ter direito ou condições de adquirir e de fazer o uso dessas tecnologias, que são relativamente temporárias. É o que eu falei para vocês. Em geral, dura a vida da pessoa. Já há outro tipo de modificação, e essa que é a questão principal, é exatamente a retirada ou introdução de conteúdos de DNA e modificação consequente de RNA no nosso corpo. Por quê? Estudos já foram feitos, e isso desde Darwin, né, se tem certeza, que a espécie melhor adaptada é a que sobrevive. Isso é muito conhecido quando a gente fala de Neandertal e Homo sapiens, certo? Quem foi? Tem até hoje uma teoria dizendo que não foi o Homo sapiens porque ele estava assim, ele era mais inteligente, mais ágil, mais intelectualizado do que o Neandertal, mas que houve uma miscigenação tão intensa que o Neandertal, teoricamente, era um grupo menor, que ele se exauriu, ou seja, aquele grupo desapareceu, se diluiu, né, em relação ao Homo sapiens. Então, também tem essa teoria. E aí vem a discussão importante para vocês, né, que essas teorias e essas técnicas e tecnologias estão cada vez mais próximas, né, ao uso comum. E vocês vão ser os decisores, né? Vocês vão dizer se cabe ou não utilizar num âmbito pequeno ou num âmbito ampliado. E vejam, Darwin já disse que além, né, da possibilidade do grupo mais adaptado ser aquele que vai sobreviver, e os menos adaptados vão desaparecer, né? Sucumbirão. Essa é a questão do Homo sapiens. Hoje somos só Homo sapiens, né? Será que o ser humano daí modificado ele suportaria, seria viável frente a uma derivação genética? Porque alguns problemas genéticos não aparecem nem naquele primeiro, né, no primeiro experimento, nem na segunda geração dele, nem na terceira, nem na quarta, às vezes vai aparecer na quinta geração. Olha só. E você não tem, uma vez que foi feito, não tem como desfazer, né? Tipo estudar ética. Se você começou a estudar ética e abriu o olho e se educou, saiu do mundo das cavernas, não tem como voltar, né? Você não vai desaprender, como também não vai conseguir retornar a questão genética uma vez ela modificada, porque ela pode ir sucedendo que pode não ter problema na primeira geração, mas conforme as pessoas forem se reproduzindo, talvez lá na frente desencadeie um problemão. E isso fez... Hoje, a clonagem humana é proibida, certo? Não de animais, tem até empresas, não sei aqui no Brasil, mas no exterior com certeza, que fazem clonagem de, sei lá,
pets, né? Gato, cachorro. Olha só, eu acho muito louco isso. A pessoa morre o seu gatinho e ela quer um gatinho exatamente igual. Então, ela faz a clonagem daquele animal. Qual é o problema hoje? Lembra que a gente falou em precaução e prevenção? Então, essa suspensão da clonagem humana é uma medida de quê? Não é prova. Olha só, não vou tirar pão de ninguém, não pode falar. O que vocês acham? Você acha que o processo da clonagem como um todo está 100%? Precaução. Não, é precaução. Eu troquei. Ok? De precaução. Então, isso é importante. Ontem, o gerente lá da Anvisa repetiu isso várias vezes do princípio da precaução, né? Então, é impressionante como acho que era a ovelha Dolly, se eu não me engano, a primeira ovelhinha que foi clonada, e depois as sucessivas clonagens, se percebeu que se você não retirar da célula primeira, né, e para fazer um clone, se você retirar, por exemplo, da professora Sandra Becker hoje, eu não consigo viver sem a professora Becker, eu vou precisar de um clone dela para a vida toda. Aí vocês arranjam um super aí desses gênios da biotecnologia e eu cedo meu DNA. Ok, alguém vai, uma barriga de aluguel, talvez, né? E geste o meu clonezinho, e olha que fofo. Eu era uma bebê bonitinha, gente, era bonitinha. Então nasce um bebê fofo, que é a Sandra Becker, né? Mas se vocês fizessem isso hoje comigo, o meu bebezinho fofo, Sandra Becker, ia nascer com todos os problemas de saúde, com todas as os meus derivados, né? Tanto familiares anteriores quanto agora adquiridos, talvez algumas mutações por me expor muito ao sol, sei lá, por comer muito transgênico, sei lá o que pode ter mudado dentro de mim. E o meu bebezinho vai nascer com a minha idade. Então, o que eles já perceberam é que se você clona uma pessoa hoje, ela vai nascer com a idade do clonado. Então, teria que ser clonado lá no iniciozinho, certo? Então, e não se sabe o que aconteceria com a bebê Sandra, já crescida, se ela tivesse filhos. Talvez só a quinta geração dela fosse ter algum problema, e às vezes de extinção da raça, como aconteceu com outras raças que não eram bem adaptadas. Deu para vocês entenderem? É sério isso, gente. Isso aí precisa ser muito bem fixado. Assim, a gente está falando não é apenas assim questões éticas ligadas a decisões de colocar, por exemplo, um chip num soldado ou num militar de forças especiais, né? Que isso já tem sido muito usado. Aliás, todos os de forças especiais já têm utilizado esse chip, até por conta de, literalmente, né, de dar conta ao general que antes usavam
GPS, enfim, outras ferramentas no capacete, no uniforme, para contabilizar baixas ou feridos, né? E hoje você tem acesso, né, a tudo isso com um chip interno. E assim, o decisor militar já vê no momento, né, em escala real, o quanto, e vocês também sabem melhor do que eu, provavelmente, cada vez mais os atos, né, utilizando intervenções, serão cada vez mais cirúrgicos, com grupos pequenos, altamente especializados, e imagina o custo que será esse soldado, né? Então, para você perdê-lo. Então, ele vai ser monitorizado e tem que ser monitorizado o tempo todo, certo? E não estou falando desse, mas de um super soldado mesmo. Quando as conexões homem-máquina, e é isso que o Nicoleles está fazendo, ele é um dos nossos eminentes cientistas, né? É bem diferente de um exoesqueleto. Se você utilizar um exoesqueleto como um facilitador e algo que vai te dar um ganho, né, na força, na resistência, que, por exemplo, para nós mulheres seria essencial. Eu já falei com vocês, ergonomicamente, nós mulheres temos assim uma potencialidade de carregarmos equipamentos e peso quase metade a menos que os homens, né? Então, um militar pode levar até quase 50 quilos e nós, mulheres, 25. Aí tem muitos que discutem a inserção da mulher no campo de combate, né? Dizendo, pensa só, para eu ter um regimento, por exemplo, né? Eu precisaria do dobro de mulheres para carregar, né? Ou ter o mesmo potencial que um regimento de homens. Mas com um exoesqueleto, isso iria acabar, né? Outra questão é exatamente, se refere à fragilidade ou às vulnerabilidades humanas, como o joelho. Com certeza, militares combatentes, a grande maioria vai ter algum comprometimento no joelho, pela carga, né, de peso, de equipamento carregado e pelo tempo de, sei lá, em pé ou andando muito, né, de desgaste mesmo físico. Então, com exoesqueleto, olha só, o animal... Sem ciência... Isso. Vai. Lembra de alguma coisa? Então, pelo que eu sei também, é a capacidade do animal de sentir, de ter emoções, de ter um sistema nervoso, por exemplo. Isso. Então, são duas emoções importantes, que é prazer e dor. Acho que é fácil de lembrar. Exatamente reação ao prazer ou à dor, certo? Então, isso é essencial que vocês entendam que hoje a bioética, ela tem, assim, graves reflexões em animais sencientes, incluindo nós humanos, certo?
tanto que a Europa inteira, agora, se eu não me engano, a Europa inteira proibiu experimentos, né? Seja de medicações ou sociais, né? Experimentos na área de sociabilidade, antropologia, etc., com animais de macacos de grande porte, né? Gorila, são os animais maiores. E alguns países já estão, um e outro, para cachorros, para coelhos, enfim, né? E inclui, né, para os veganos, as vacas e galinhas, enfim, né, por causa da ciência. Então, não esqueçam isso, vejam, leiam sobre aperfeiçoamento e aprimoramento humanos, certo? Tem os naturais e tem os artificiais, né, que vão ficar assim por um tempo apenas, outros podem permanecer, e a questão, aí sim, da mudança mais radical em se tratando de genética e genômica, ok? E mais para frente, essa conexão homem-máquina, incluindo processos fisiológicos. Ninguém sabe ainda direito. Quem já deu um passo, literalmente, né? Foi um pequeno passo, mas um grande passo também para a humanidade, foi o Nicoleles, que é brasileiro, quando na Copa do Mundo, aquele rapaz, né, deu um chute na bola. E aí houve uma conexão homem-máquina, certo? Foi muito rápido. E teve gente que ficou frustrado, que achou que ia ser uma coisa assim, mas a ciência, ela é feita, às vezes, bem devagar, né? Mas aquilo foi, assim, fantástico. Nicoleles já conseguiu fazer, demonstrou com animais em mais de conectados por um equipamento. A gente vai entrar na junção da nanotecnologia e robótica. A gente tem aí um equipamento que junta a parte de nanotecnologia com a parte de robótica. Então, em escalas nanométricas. Então, a robótica, ela vai fazer uso de muitas estruturas de nanotecnologia para expandir isso em várias escalas, em várias áreas diferentes. Então, aí a gente tem um exemplo de determinados processos, por exemplo, de indústria 4.0, de processo de engenharia de computação em nuvem, em escala global, redes, transporte, energia, telecomunicações, transporte marítimos, fábrica, que tudo pode ser englobado tanto pela nanotecnologia como a robótica, né? Mas o que vem a ser a robótica, professor? Tá aqui o que vem a ser robótica, que é o ramo educacional e tecnológico que engloba computadores, robôs e computação, composto por sistemas com partes mecânicas automatizadas e controlado por circuitos integrados, que tem todos os computadores e as televisões. E qualquer hoje equipamento básico, você tem circuitos integrados, né? Então, os sistemas podem ter um controle motorizado, manual ou controlado por circuitos elétricos. Então, a gente tem robôs em várias escalas diferentes, certo? Um exemplo aí, o que a gente chama de primeiro robô humanoide, chamada de Electro, né?
ele foi desenvolvido em 1937. Claro que não é esse, né? Isso é apenas uma maquete, um exemplo de como era o robô naquele tempo, entendeu? Aí é muito mais ilustrado, um design mais bonito, mas era mais ou menos esse modelo. Ele foi desenvolvido pela empresa americana Westinghouse, né? Tinha 2 metros de altura e pesava 120 quilos. Imagina um robô pesando 120 quilos para se locomover. Isso é muito complicado, né? Então, o que ele conseguia fazer, né? Andar por comando de voz, o que era uma evolução muito... Na época, né? Falar 700 palavras usando um gravador, que vocês nem imaginam o que seja, de 78 rotações, né? Fumar cigarros, estourar balões, mover a cabeça e os braços. Então, como é que ele era composto? Corpo com engrenagem mecânica, uma câmera, e esqueleto motorizado, coberto por uma pele de alumínio. Seus olhos eram fotoelétrons, né? Que eram determinados registros de sensores que tiravam fotos automaticamente, né? Podiam distinguir luzes vermelho e verde. Então, foi exibido a primeira vez nessa feira de Nova York, né? 1940 e 1939, acompanhado por um cão robô chamado Sparrow, que podia latir, sentir, pedir carinhos aos humanos, né? Então, como a gente vê aí, né, um modelo muito, vamos dizer assim, pré-histórico do que a gente vê hoje, que também, naquele tempo, era a tecnologia e os processos que estavam ao alcance deles. A gente conseguiu evoluir hoje muita coisa. Por exemplo, nesse modelo, né? Hoje a gente tem um modelo da Honda chamado Asimo, e uma outra mulher faz simulação como se fosse um humanoide, né? Já com uns aspectos mais perto, por exemplo, do humano, né? E que faz interação de uma maneira muito mais precisa, de uma maneira mais rápida, até distinguindo outras línguas. E esse robô, acho que desde os anos 70, a Honda já faz pesquisa com ele, e cada vez vai evoluindo. Ele consegue fazer atividades, por exemplo, dentro de uma fábrica, ou, de repente, atividades dentro de casa, certo? Então, é a evolução que a gente tem da robótica, né? Em vários aspectos, né? Então, a gente vai tendo uma evolução em várias linhas diferentes. Então, aí a gente vê determinados tipos de garras, né? Compostas por robôs que faz parte de uma fábrica, né? Então, a gente já tem fábrica com elementos sensores, elementos eletromecânicos para executar determinadas atividades. Por exemplo, um carro. Hoje você tem fábricas que os humanos interagem em pequeninas áreas e poucas atividades diretas. O restante todo é feito por robôs, uma cadeia produtiva. Por exemplo, fábrica para construir outro robô. Então, isso tudo faz parte de uma cadeia logística, né? Uma cadeia de suprimento, que você pode ou construir robô, construir fábrica, ou, de repente, embalar determinados materiais. Então, tem um universo de situações diferentes dentro da robótica, certo? E um dos que eu gosto mais e que eu acho mais interessante é a indústria é impressão 3D. Hoje, a gente já tem, todos vocês já viram, né, determinados tipos de processos onde você usa a impressão 3D para fabricar tudo hoje em dia. Hoje a gente já tem determinados robôs e determinados processos, por exemplo, na China, que fabricam casa em 2 dias. Imagina você fabricar casa em 2 dias. Você tem determinadas substâncias moldadas através de uma máquina, né, que você consegue emular determinadas coisas. Hoje já tem determinadas substâncias que você consegue construir um coração.
Imagina que legal isso, né? A evolução de determinados parâmetros da nanotecnologia, da robótica, da inteligência artificial, sendo aplicadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, de um coração artificial ou de um órgão artificial, pessoas que antes já estavam condenadas a viver e sofrer por deficiência ou por algum tipo de problema em algum órgão, hoje já tem isso ao alcance. Claro, em pequena escala, mas já existe isso, certo? Outro que vocês conhecem muito bem, né, é o que a gente chama de RPA, né? Automação robótica de processos. O que é isso, né? O RPA é uma tecnologia ligada à lógica de negócios e insumos, visando automatizar processos de negócio. Então, a gente usa uma ferramenta de RPA, uma empresa configura um software ou um robô para capturar e interpretar determinados processos numa transação, manipulação de dados, disparar resposta, se comunicar com outros sistemas digitais. Por exemplo, quando vocês ligam hoje para o banco e atende um processo de RPA, que é uma inteligência artificial que te dá uma resposta tabelada sobre determinados tipos de situação que você quer encontrar. Então, em muitos processos, isso já está mudando, isso já está evoluindo e está sendo automatizado. Então, a gente tem um cenário que varia de uma resposta automática que você faz quando liga pelo seu celular acessando o banco ou alguma coisa, até um e-mail para implantar milhares de bots, né? Bots são pequenas respostas, pequenos algoritmos que são mandados para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Um exemplo que a gente viu, por exemplo, em eleições. Algumas pessoas criaram esses bots que têm software que pode estar disponível para todos vocês, criando resposta automática de determinadas coisas, mandando isso numa escala enorme, entendeu? Para melhorar tarefas. Uma coisa boa é uma programação que se faz para determinadas empresas, minimizando algum tipo de atividade através de um sistema ERP, chamado Enterprise Resource Planning. O que é um sistema ERP? É um sistema que você tem, na maioria das empresas, que controla vendas, controla compras, recursos humanos, insumos. Então, hoje, pela variação e pela automatização dos processos, você já pode usar robótica implementando em todas essas áreas. Vai desempregar muita gente? Vai, mas é a evolução da vida. A pessoa tem que buscar novas capacitações, novas habilidades, novas competências para tentar manter sua empregabilidade. É a evolução da vida, como vem desde o início dos tempos, né? Agora a gente começa a passar para os veículos autônomos, né? Todos vocês já tiveram curiosidade de ver desenhos, de ver séries, de ver exemplos, filmes e tudo. Como está essa evolução? Cada vez mais grandes empresas e médias empresas estão vendo que o veículo autônomo vai ser uma solução para muitos modelos de negócio e para muitos gargalos que a gente tem no transporte das cidades.